E aí, terminei. Vamos lá, meu povo. Vamos começar. Vamos trabalhar. Estou gravando já. Vamos lá. A gente está discutindo avaliação de investimentos e hoje eu quero fazer mais alguns exemplos com vocês para ver como é que é a nossa parte de cálculo e a nossa parte de análise, para que vocês consigam perceber como que a gente vai resolver essas questões todas de investimento, tá? Vou pegar só o arquivo aqui do Excel para a gente discutir e começar a fazer trabalho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Dúvida? Está tudo tranquilo? Na medida do possível. Vamos ver aqui onde eu parei aqui. Fiz o 11 com vocês, depreciação. Fiz o 11, fiz até o 11. Aqui, ó. Fiz o 8, fiz o 11. Bom, tendo como base o 11, que é o último que vocês fizeram comigo, que é esse exercício aqui, que é o cálculo do investimento inicial, alguém tem alguma dúvida dessa parte? Que é essa parte aqui, ó. Agora estou no Excel, tá? É essa parte aqui, gente, ó. É você discutir quando você faz algum tipo de investimento, para você chegar ao cálculo da principal informação, ou primeira informação, melhor dizendo, que é quando você vai desembolsar. Resumindo rapidamente o que vocês viram, nós estamos discutindo aqui um processo que é quando você tem um equipamento, ou qualquer tipo de investimento, e você, então, vai vender, vai se desfazer desse investimento e comprar outro no lugar. Supondo que esse investimento seja um equipamento que a empresa tem, e o equipamento ele é um bom exemplo, porque ele é o máximo em termos de conta que você faz, porque o bem que você possui, ele precisa ter o cálculo do valor contábil direitinho para ver o quanto ele vale, se você vai vender com lucro ou prejuízo. Então, você faz o cálculo à parte aqui, esse cálculo que eu vou marcar em amarelo agora, é o cálculo específico do equipamento antigo, que trata basicamente de você descobrir quanto que o equipamento antigo, por quanto ele foi comprado, quanto depreciou, 52% pela tabela, hoje ele vale 31.200, eu posso vender por 40, um bem que vale 31.200, então o lucro é 8.800. Para uma taxa de 25% de imposto, eu pago de imposto 2.200, ou pagarei se assim fizer. Bom, por uma venda de 40 mil, pagando o imposto de 2.200, a sobra líquida é 37.800. Eu coloco na conta do investimento inicial, que tem o valor do equipamento novo, que nesse caso é 78 mil, e aí eu vou descontar o equipamento antigo, para que você desembolse menos dinheiro. Deixa eu ver quem chegou aqui. E desembolsando menos dinheiro, você tem um investimento inicial de 40.200. Mas o bem novo, então, vale menos? Não, o bem novo vale 78 mil. Não muda. Se você realmente comprar esse bem novo, você vai depreciar esse bem novo, vai cortar um pedacinho de uma pelinha aqui, eu não consigo cortar e falar. O bem novo você vai imobilizar por 78 mil reais, mas vai sair do seu caixa por conta de uma venda da sua máquina atual, 40.200. Tá ok? E se eu não fosse vender a máquina antiga? Se você não fosse vender a máquina antiga, você simplesmente tira essa parte toda aqui, ó,
e você vai desembolsar 78 mil. Então, por isso que a gente ensina a fazer, quando você se desfaz de um investimento, e você, então, vai discutir se você compensa, ou se você compensa fazer esse investimento ou não. Tá? Agora, a primeira pergunta para vocês. Essa parte aqui, eu vou voltar aqui para ver vocês com mais calma. Essa parte, alguém tem algum problema? Tá tudo bem? A gente pode fazer um flash test disso aqui, tá tudo tranquilo? Sim? Então tá bom. Só uma curiosidade para vocês, hoje que eu estava ouvindo no rádio, um programa de investimentos, ver se a Ana vai se interessar aí. O MST vai lançar uma debenture, um CRA, um CRA, vai pagar 5,5% ao ano por prazo de venda 5 anos. Vale a pena comprar, pessoal que investe aí ou não? É um pré-fixado, sem imposto de renda. Ah, professor, te falei aquele dia que o MSC estava aprontando, né? Não, mas isso aí é legal, não é ilegal. Isso aí, gente, é para financiar a agricultura familiar. Todo mundo pode fazer isso. Tanto que está registrado na CVM. Vamos pensar assim, pode ser até inusitado, porque a gente só pensava em que banco fazia isso no passado, mas hoje em dia tem empresas de imobiliário, ramo imobiliário, agrícola, e assim vai. Mas se atentem em 2 aspectos. Primeiro, o objetivo do levantamento, eles querem levantar 17 milhões e meio, já houve uma primeira oferta no passado, levantaram 1 milhão, agora levantaram mais, não é nada comparado a outras possibilidades, mas é um bom dinheiro. 5,5% ao ano, 5 anos de prazo, um CRA. O que vocês acham se vale a pena investir ou não? Sem imposto de renda, é isento de imposto de renda. Quem me ajuda aí? Anderson, me ajuda? Você acha que vale a pena ou não? Então, senhor, não sei. Quem que sabe para me ajudar aí? Rayane está na minha tela aqui, a primeira tela aqui é você. O que você acha, Rayane? Senhor, também não sei não. Eduardo Zanata está aqui também na minha tela. Não está aí, Luiz Gustavo. 5,5% ao ano, professor? Pedro, hã? 5,5% ao ano? 5,5% ao ano, isento de imposto de renda. Tesouro Selic também é isento, não é? Tesouro Selic, não. Nenhum tesouro nenhum título público é isento. E conta corrente remunerada? Hã? E a no conta corrente remunerada? A no conta, não sei, acho que também paga, não lembro não. Acho que paga um pouquinho, porque o que é isento é a poupança, algumas debêntures, Mas é pré-fixado, professor? Hã? Pré-fixado, 5 anos? Pré-fixado 5,5% ao ano, 5 anos. Hoje, que vale a pena? Hoje? Eu não colocaria, não. Por que não? O que você acha o que está pegando para você? Porque eu acho que muito tempo é uma remuneração baixa. Isso. Então, 5 anos é um tempo longo para médio, né? Tem mais, é um tempo, dá para acontecer muita coisa nesse meio tempo, então é um tempo longo. E o senhor, o que o senhor acha? Já vamos chegar junto. Qual o problema que eu vejo? Hoje em dia, 5,5% é muito baixo, porque a inflação está dando 7%. E o Tesouro Selic, que o Pedro falou, ele paga a taxa Selic over, que está mais que 5 e pouco, e a tendência é chegar, dizem, né, as análises, a chegar a 8 até o final do ano para conter a inflação que está desenfreada, está sem controle, especialmente por vários fatores aí. Descontando então, imposto de renda. Isso. Vai dar hoje, mesma coisa com a liquidez maior. Hoje,
O grande problema é a taxa, que é baixa pela inflação. Mas como é 5 anos, a gente tem que pensar o seguinte, prefixado a 5,5. Se a gente levar, se a nossa análise concluir que a inflação ao longo do tempo tende a diminuir, de repente esse 5,5% pode ficar bom. Se a gente pensar que a inflação pode não diminuir a uma taxa menor que 5,5%, então não é uma boa. Então, em termos de investimento, né, financeiro, eu acho que eu não compraria por conta da remuneração. Nem tanto pelo prazo, mas por conta de ser prefixado a uma taxa que eu acho baixa hoje em dia pela inflação. Alguns podem pensar que o objetivo do dinheiro tem uma certa importância ou relevância, que é a agricultura familiar, que é aquela agricultura que vai segurar as pessoas no campo para produzir alimento, mas o investidor ele não vê só isso, ele vê o seu dinheiro, que na verdade é o nosso dinheiro que vai ser investido. Então, por conta desse fato, eu acho que não valeria a pena hoje. Tá? Esse é só um exemplo de que tipo de trabalho a gente vai ter para avaliar investimentos. Então, tanto vale uma análise nessa perspectiva, que pode ser pessoa física, então, de repente, nós temos um dinheiro que está guardado há algum tempo, não está economizando, e você começa a perceber novos produtos financeiros, e a partir dos novos produtos você começa a pensar, puxa, vai valer a pena ou não vai valer a pena? E também a remuneração. E também vale a análise para uma pessoa jurídica, que não é só investimento especulativo, mas investimento em capital produtivo. Quero comprar uma máquina. Essa máquina vai ser boa ou vai ser ruim para a empresa? Então, tem que pensar nisso. E outra coisa que a gente também vai pensar é que, ao longo do caminho, várias situações podem acontecer. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vi a notícia hoje, aí se alguém tiver mais notícias, me fale, que a gente vai discutir. Espera aí que eu vou abrir no grupo aqui. Saiu uma notícia ontem, nossa cidade aí, que houve uma compra de 3,5 bilhões da Unicesumar. 3,5 bilhões não é qualquer dinheiro, não é nosso salário, né? Então, houve uma compra, então o grupo controlador, lá, o grupo Virtu, obviamente fez uma bela de uma análise de investimentos para ver se compensava ou não compensava. Mas o exemplo que eu queria trabalhar é mais próximo da gente. Eu posso comprar maquinário. Vamos pensar no maquinário que aconteceu bastante nas placas fotovoltaicas. Placas fotovoltaicas para fazer energia com o sol. É um investimento ou não? Se encaixaria nesse nosso exemplo aqui ou não? Consigo passar a página aqui. Como que eu passo a página aqui? Ninguém sabe? Vou falar com quem? Anderson, o homem do Flamengo. Você é Flamengo, né? Ou não? São Paulo, pô. São Paulo. A empresa que quer comprar placa fotovoltaica, dá para considerar um investimento ou não? Com certeza. Com certeza. Que eu vou investir lá, dependendo de quanta energia você gasta, de quanto você tem de área para cobrir, lá, 25, 60, 100 mil reais, dependendo do que você vai colocar. Você gasta pelo menos uns 40 mil fácil. E a média é que você recupere o investimento em 5 anos. Uma média básica, assim. 5 anos, levando em conta o que a empresa vai deixar de gastar com energia elétrica. Deixar de gastar indica que você economiza. E esse deixar de gastar pode ser colocado como uma entrada de caixa. Então, levando em conta que você vai investir para comprar as placas e o que você vai ganhar ou deixar de gastar, em 5 anos você recupera esse investimento, então ele é viável nesse tempo. Fora o apelo ecológico, a gente pode pensar que tem bastante gente que fez esse investimento e continua fazendo esse tipo de investimento. Mas parece que teve
uma notícia hoje, eu não sei se foi Maringá ou o Brasil, não sei, que houve uma lei, acho que foi Maringá, depois eu vou pesquisar, quem quiser pensar, me ajuda aí, vamos pensar que a prefeitura taxou, vai ter uma taxa agora para quem gerar a sua própria energia. Então, na realidade, esse investimento que as pessoas fizeram, pensando que vai demorar para recuperar 5 anos, vai demorar mais. Porque o ganho que ela ia ter economizando vai ficar menor, porque tem que pagar taxa, tem que pagar algum tipo de imposto, então vai ficar pior. Notem, quando você tinha feito lá atrás essa análise, era um cenário. E hoje, pela mudança de lei, mudou o cenário. Então ficou menos viável. Só para que vocês entendam, pessoal, que na realidade nós estamos na previsão. Tudo que a gente está vendo agora, em uma situação concreta, é previsão. E quando você implanta, a previsão pode não se concretizar. Porque existem variáveis. Pode taxar a pessoa que produz sua própria energia? Pode. Não pode taxar eu por plantar meu próprio arroz. De repente o cara pode fazer, ué. Aí complica, né? Professor, podia passar um exercício pra gente, né? Tem aqui. De viabilidade disso aí, de placa. Eu tenho aqui. Tem aqui. Ó, governo federal, ó. Enfim, eu li rapidinho, mas por que é errado, penso? Porque, na realidade, quem gera energia usa menos energia que vem da Copel, por exemplo. E num momento como esse, que tem falta de chuva e pode faltar energia, a gente tem uma boa situação, tá? Vou fazer mais alguns exercícios aqui, ó. Esses, então, de calcular... Oi? Até esses dias o governo tinha inventado... Alguém me chamou? Estou ouvindo bem baixinho, mas está longe. Até esses dias o governo tinha inventado imposto de energia solar. Mas eu vi uma notinha hoje, até vou tentar hoje. Tenta achar para mim aí, Bruno, se é mentira ou não. Eu vi uma notinha hoje. Não sei se foi aqui em Maringá. Tenta olhar aí. Acho que foi aqui em Maringá. Eu li hoje meio de lado, sabe? Pega uma notícia meio pelo... Olhei rapidinho assim, mas eu acho que vai mudar, vai cobrar taxa. Hoje mesmo, professor, o cliente no nosso escritório, ele colocou umas placas solares que gastou 34 mil. Então. Acho que é 20 placas de 400 watts, sei lá como é que funciona isso aí. Depende da área e do quanto você gasta de energia, né? Mas eu vi, ó. Eu vi hoje. A gente vai, até o final a gente vai achar aí. Mas assim, eu acho que não tem, tá para fazer. Que é um erro, acho que foi em Maringá que eu vi, Bruno, tenta olhar aí. É um erro porque você pune quem investiu para melhorar a vida dele, em termos de redução de custo, na realidade. Vamos fazer mais um exemplo. Não só isso, né, professor? O fator biológico também, né? Em vez do brasileiro influenciar, melhorar, né? O meio ambiente, não, ele influencia a parar, no caso, né? Verdade. Não vou fazer nada, vou continuar usando energia elétrica da Copel, que vem de hidroelétrica, mas em alguns estados vem de termoelétrica, que é muito mais caro, né? Eu acho que foi uma sacanagem. Nesses países mais evoluídos que usam mais energia solar, será que tem taxas dessa aí também? Lá tem subsídio. Eu estava vendo uma notícia na França, ou na Holanda, não sei, um dos dois, eles tinham subsídio para quem comprava carro elétrico. Então, se pagava bem menos do que o carro a gasolina, ou diesel, alguma coisa assim. Então, lá tem subsídio. Aqui devia ter mais subsídio. Um carro elétrico no Brasil é 150 mil. Então, não compensa comprar um carro elétrico, um carro pequeno, básico, né? Não sei se vale a pena. Financeiramente falando, eu digo, tá? Não pelo
pelo termo sustentável, vale a pena, né? Vamos lá, ó. Quero fazer um exemplo com vocês, pessoal, de calcular as entradas de caixa. Então, a gente está fazendo um caso separado, cada etapa, para depois pensar num caso bem completo, como o Pedro falou. Então, assim, só, vê se é viável isso para mim. E vocês vão fazer todo o cálculo sem muito critério, e sem muita letra A, letra B, letra C, que facilita a nossa resolução em termos de exercício. Eu quero chegar a um ponto com vocês, a gente vai chegar daqui umas 2 semanas, a que vocês tenham uma situação que se assemelha muito à realidade. Então, digamos que o Pedro tem lá uma empresa, ele quer comprar 6 máquinas novas para ele. Vale a pena comprar ou não vale a pena comprar? Qual o critério que ele vai ter que levar em conta para discutir se essas máquinas novas vão gerar para ele algum ganho ou se serão somente um gasto extra para ele? Eu tenho que ligar essa máquina, tenho que gastar mais energia, gastar mais para manutenção, e não vou ganhar o retorno disso. Então, quais são os critérios que a gente vai discutir? E pensem que daqui a um tempo, vocês também discutirão, junto com o aspecto financeiro, outras vertentes. Então, a primeira vertente é a seguinte: qual é a estratégia que o Pedro tem para comprar essas 6 máquinas novas? O que ele quer, né? Qual é a razão dele comprar? Qual é o objetivo dele com a empresa comprando 6 máquinas novas? Porque ele faz? Não sei, tem que perceber. Depois pensar, e notem que a nossa parte de cálculo é a última etapa. A primeira etapa é a parte estratégica. Então, qual é a razão de você comprar esse investimento? Se não tem razão nenhuma, a nossa análise ela vai ser só uma precaução para um investimento muito errado. Mas, mesmo dando certo, mesmo sendo viável, se a estratégia estiver errada, eu vou levar, no fim das contas, prejuízo. Porque a estratégia vai estar errada, a empresa vai começar a perder dinheiro, aí mesmo sendo viável no começo, no fim das contas, não vai adiantar nada. Tá? Então, pensem sempre mais amplo. Até chegar lá, a gente vai fazer um passo a passo. Tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existia uma forma de calcular cada entrada de caixa? Sim. A gente vai fazer de um ano só, porque fazer de muitos anos demora muito, é muito desgastante, e é um trabalho braçal. Mas para você montar o trabalho braçal, você tem que saber o que significa isso. Na prática, ninguém vai fazer isso sempre. A gente vai ter sistemas que fazem isso para a gente, ou pelo menos o Excel para fazer para a gente. Agora, a gente precisa saber montar para discutir o cálculo e depois saber se é viável ou não. Vamos tentar montar esse primeiro, para depois ver o quanto isso vai ser viável para a empresa ou não, tá? Então, a gente vai chegar lá no exemplo mais completo, logo, logo. Todo mundo lembra desse cálculo aqui ou já esqueceram? Cálculo das entradas de caixa incrementais. Sim ou não? Eu vou lá para o Excel e faço com vocês esse. Não lembro não, professor. Então, vamos fazer no Excel juntos, mas vamos pensando comigo, não vou só copiar, hein? Deixa eu copiar lá. Ô, professor, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Quem tá? Rayane? Fala. A semana de prova vai ser, então vai começar dia 9 mesmo. Vai, até o que eu... Sim, não mudou nada, não. Eu só Mas tenho que mandar você já tem a data das provas ou não? Terei até o fim dessa semana para mandar para vocês. Beleza, então, professor. Tem alguma sugestão? Não, só perguntando mesmo, só para dar uma planejada, né? Vai agora 2 semanas, né? Eu até sexta-feira, eu recebi hoje algumas matérias são comuns a vários cursos. Você já não, mas empreendedorismo, economia, então tem um calendário único, METEP. Eu já recebi esse calendário único hoje, então agora eu faço das outras matérias só as nossas. Então até, no máximo, quinta-feira, eu mando para vocês a semana de prova, do dia 9 ao dia 17, se eu não me engano. Eu aviso vocês, direitinho, tudo direitinho. E nessa até vou fazer boa pergunta da Rayane. A gente vai ter em setembro, a prova em agosto e setembro.
Setembro, né? Setembro. Nós teremos em setembro também uma semana acadêmica, igual ao ano passado, o evento chama Comunica. Então, é uma junção dos cursos de comunicação e cursos de gestão. Então, eu vou avisar a prova antes, para quem depois quiser assistir algumas palestras e ter as horas de vocês, acadêmicas complementares. Não vai custar nada, e vão ser 4 noites e 4 manhãs para quem puder assistir, na forma de oficinas. A gente vai ter 4 palestras que nos afetam, assim, mais diretamente. Um sobre o Open Banking e as operações de varejo bancário pelo Open Banking. Outra pela branding, que é fazer marca, como é que você trabalha a marca do negócio. E uma que eu quero montar mais gestão de pessoas, as novas competências no mundo da inovação. Falta fechar essa parte numa oficina. Então, boa pergunta da Rayane, para quem quiser se organizar para as provas, fazer de repente a prova no outro horário, ou conseguir assistir também, já ganhar as horas, aí consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas vai ter a programação tudo direitinho para que vocês possam ver cada palestra, tá? E as outras 4 palestras têm a ver mais com publicidade, propaganda, jornalismo, tá? Mas também cabe para a gente assistir, tá? Cultura. Mas a gente vai discutir aí devagarinho. Professor, Senhor, alguma novidade da volta às aulas aí, presencial? esse bimestre a gente não vai voltar. Eu já tinha dito, acho que a última vez que eu fui lá perguntar, que foi umas 2 semanas, quando vocês me perguntaram, a primeira preferência foi para os cursos com aulas práticas, e aí estão fazendo os testes, tem alguns dias que a rede não suporta, cai, então eles estão nesses testes aí. Esse bimestre, não, certamente não. Vamos discutir o último bimestre, para ver como é que está, se até lá as coisas mudam. Mas a prioridade não é para os cursos que não têm aulas práticas. Então, isso já foi perguntar para a reitoria, e essa foi a nossa resposta. Então, daqui um tempinho eu pergunto de novo, para ver se tem alguma possibilidade de a gente rearranjar, nem que for alguns dias, pelo menos, o último bimestre. Então, depois da semana de prova, a gente vai discutir depois de novo. Que está aí já. Filé. Filé? Vamos lá, então. Esse é o exercício. Vou passar para vocês a fórmula, tá? A fórmula das entradas de caixa, que é o dinheiro que a empresa vai ganhar, tá? Que eu acho, gente, receitas, deixa eu só aceitar aqui alguém que chegou. Na minha modesta opinião, a parte mais difícil de você fazer, e já explico por quê, porque eu não consigo escrever e falar, peraí. Depreciação, venda. Professor, não está dando para ver aqui, não. Vou colocar, só escrever aqui. É que eu sou um homem de idade e não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Escrever, falar e mudar a tela, para mim, é dificílimo. Então, eu faço e tchau. Aí, agora está pronto. Ó, essa é a fórmula de vocês para calcular as entradas de caixa, que ninguém vai se preocupar em decorar. Nem hoje, nem nunca. Porque se você precisar, você tem acesso aos dados para você buscar essa informação. Ainda mais na prática. Na prática, a informação está posta para vocês, é só você saber onde ela está. Tá? Então, da mesma forma que na prática, você não vai ter uma situação que te pergunta por letra, letra A, tem que fazer isso. É uma resposta só, é uma grande situação, um grande problema que você vai responder. Aqui é a mesma coisa. Essa fórmula aqui, este é o cálculo, mas você não vai decorar, porque você pode buscar essa informação. Mas que fórmula é essa? Pense que eu vou comprar uma máquina, tá? Que ele fala de equipamento. Pode ser lá o que o Pedro falou do cliente dele, lá as placas fotovoltaicas.
Beleza? Pode ser isso aí. Então, eu tenho que pensar o seguinte, puxa, comprei um equipamento. Quanto que esse equipamento vai gerar de receita para a empresa? Só o equipamento de modo individual, não é da empresa inteira, é só do equipamento. Ok? E vou fazer a previsão. Que é aqui, ó. Aqui, como eu pedi só o primeiro ano, receitas de 150 mil. Então, eu espero que esse equipamento novo que eu quero comprar gere de receitas, de caixa, né, receitas, no primeiro ano, 150 mil. A mesma coisa as despesas. Eu espero que as despesas também girem em torno de 110 mil reais. Qual que é a base que eu tenho para fazer essa previsão aqui? A base que eu tenho é a máquina que já está em uso da minha empresa, a máquina antiga. A máquina antiga já está em uso, então já tem dados para avaliar. Com base nos dados da máquina antiga, dados passados, eu posso fazer previsão também das receitas da máquina antiga e das despesas também da máquina antiga, tá? Lembrando que o nosso cálculo das entradas de caixa, que é o nosso pontinho amarelo aqui, é um cálculo incremental. O que é incremental mesmo? Eu vou fazer essa comparação da máquina nova em comparação com a máquina atual. Nova e atual. Eu já tenho algum ganho da máquina atual. Eu quero ver se a máquina nova aumenta o ganho. E se não for aumentar, para que eu vou comprar uma máquina nova? Pelo aspecto financeiro, não existe. A menos que exista uma outra motivação, estratégica, por exemplo. Tá? Bom, como é que eu sigo a fórmula aqui? Receitas menos despesas, eu chego num tal de LADIGIR. O que é esse LADIGIR? Lucro antes de pagar, tá? Lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda. Aí eu vou descontar a depreciação, vou chegar no LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda. Vou calcular o imposto de renda, vou pagar o imposto de renda, e depois, como eu quero encontrar as entradas de caixa, que é o meu EC, eu vou acrescentar a depreciação que eu tirei aqui no começo por uma simples razão, que a depreciação não representa um gasto de caixa. Não sai dinheiro do meu caixa. É só o bem que perdeu valor. E perdeu valor para quê? Para você pagar menos imposto de renda. E a economia com o seu imposto de renda, você pode usar para comprar uma máquina nova no futuro. Então, é como se fosse uma compensação fiscal para que a empresa tenha condições de renovar o seu equipamento de tempos em tempos. Tá? Vamos lá. Lendo aqui, ó. O equipamento atual, comprado há 2 anos, teve um custo instalado de 60 mil reais. A depreciação pelo sistema MACRS, que vocês já estão usando aqui comigo, 20, 32, 19, 12, 12, 5. Tá? O imposto é 40%. Eu quero que você encontre a entrada de caixa incremental do primeiro ano. Eu deveria fazer dos 6 anos. Como é tudo igual, vou fazer de um ano só. Tudo bem? Então, deixa eu fazer mais um espacinho aqui. Trocando em outro, o que eu quero achar mesmo? Quanto esse equipamento novo vai gerar de caixa para o negócio. Vamos lá. Qual é a minha receita aqui? A minha receita é a previsão. E isso que é o tchan do negócio, né? O difícil, porque sabe como é que é previsão, né? Muita coisa pode acontecer que atrapalha muito o seu negócio ou até pode ajudar. Mas aqui é 150 mil. Previsão de receita. Despesa, quanto que é? 110 mil. Como é que eu vou contar esse lado de giro aí? É um menos o outro, tá? Então, é um menos o outro. Receita menos despesas. Dá 40 mil reais. Bom, eu preciso calcular a depreciação da máquina nova. A máquina nova eu não comprei ainda, concordam comigo?
Não comprei, nem é minha. Eu quero ver se eu vou comprar. Se eu não comprei ainda, não depreciou nada. Então, essa máquina nova vai custar quanto? Ó? 105 mais 5 para instalar. Então, ficaria assim, ó. Opa, ficaria 110 mil reais. Depreciar, vou colocar em porcento decimal, ó. 20, 32, 19, 12, 5. Aí você calcularia a depreciação de todos os anos. Então, quanto depreciou no primeiro ano? Só multiplicar 110 por 20%, 22 mil. E aí vai. As depreciações de todos os períodos. Uma máquina é nova, não depreciou nada. Mas aqui é só o primeiro ano. Então, quem eu vou colocar na depreciação aqui? Vou colocar a depreciação do primeiro ano, que é 22. Então, 22. Se eu tivesse no segundo ano, 35.200. No terceiro, 20.900 e assim por diante. O meu lagir é um menos o outro, de novo. 18 mil. O que é 18 mil? O 18 mil é, deixa eu arrumar um erro aqui, é o lucro antes dos juros do imposto de renda. Vou calcular o imposto de renda aqui. Qual é a taxa? 40%. Então, 40% vezes 18. 7. 200. Agora eu vou colocar o lucro depois do imposto de renda. Como é que é? 18 menos 7. Fácil não. Depois, como a depreciação não saiu do meu caixa, eu vou acrescentar a danadinha de novo aqui, ó, depreciação. Como é que eu acho a entrada de caixa? 10.800 mais 22 mil. Então, a previsão é que esse equipamento novo deixe no caixa da empresa no primeiro ano, só o novo, 32.200. Tudo bem? Olá, se ninguém disser nada, aqui tá ótimo, tudo bem, tá? Mas Pode passar de novo, professor, por gentileza? Pode. Ó, essa é a minha fórmula para calcular as entradas de caixa. O que é isso? É quanto dinheiro... Eu vou escrever aqui. Entradas de caixa. É quanto dinheiro vai entrar no meu caixa. Quero saber isso aí. Qual é a fórmula? Receitas menos despesas, previsão. Então, eu tenho isso aqui, ó. Se fosse um caso concreto, pessoal, o dono do negócio ia ter que fazer previsão. Então, quanto que a máquina nova vai gerar? Quanto que essa empresa que eu vou abrir vai gerar de receita? E também de despesas. Aí, oi. Deixa eu te perguntar, na despesa está incluso o valor da máquina? Não, é a despesa mensal. O valor da máquina já está no investimento inicial, que a gente já tinha feito lá na aula passada. Ah, tá. E é só as despesas e receitas que você tem com a operação da máquina. Beleza. Tá? Então, um menos o outro dá 40 mil de LADIR, que é o lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda. Aí você vai descontar a depreciação. Como é que eu sei que é 22 mil? Porque aqui é o primeiro ano. Por que é o primeiro ano? Porque o exercício pediu o primeiro ano, tá? Se fosse segundo, terceiro, é fazer para cada um. Então, eu pego no primeiro ano quanto a máquina nova vai depreciar. Bom, quanto que eu pagarei na máquina nova? 105 mais 5, 110 mil reais. A depreciação, nessa regra, tem essas alíquotas aqui, ó, 20, 32, 19, 12, 12, 5. Eu fiz aqui só para que vocês entendam todo o processo. Não precisava, porque eu vou calcular só o primeiro ano. Então, a máquina nova, no primeiro ano, vai depreciar 22 mil reais, que está aqui. 22 mil reais. Como é que eu acho o LAGIR? 40 menos depreciação, dá 18. 40 menos 22, 18.
O meu imposto de renda, que é sobre o lucro, e o LAGIR é o lucro, é 40%, está no exercício aqui, ó. Não é uma taxa real para o Brasil, mas para exercício tudo aceita. Eu calculo 40% do lucro, então 40% de 18 dá 7.200, e eu faço o lucro depois do imposto de renda, que é 18 menos 7. A fórmula aí do IR aí, professor, como que é igual? É igual vezes, né? É igual 0,4 vezes a linha de cima. Eu digitei porque não tinha. Se eu tivesse colocado o 0,4 aqui, eu clicava na célula. Como eu não coloquei, eu digitei o 0,4. Uhum. Mas é vezes. Reduzo, e no fim, como a depreciação não representa uma saída de caixa, eu tiro no começo, isso é uma questão legal, não é ilegal, reduzo o lucro tributável, pago menos imposto, e como eu quero encontrar caixa, eu somo de volta. Se você estivesse num demonstrativo de resultado, não soma de volta. Como aqui é a entrada de caixa, soma de volta. Então tem esse detalhezinho, não é porque não, isso aqui não é um DRE, é entrada de caixa. Tá? E a entrada de caixa, então, é a depreciação mais o de cima, de 10.800, né? Como que é o nome que fala? É o lucro depois do imposto de renda, mais a depreciação que eu tirei no começo. É a mesma que eu tiro e coloco de novo no final. Tá? Vou fazer quase a mesma coisa com a máquina atual. A máquina atual, vou fazer aqui do lado, ó. Eu comprei por 60 mil reais. Então, são previsão para também 5 períodos, igual a máquina nova. Só que temos um detalhe, ó. Ele fala que eu comprei há 2 anos. O que significa dizer que você comprou há 2 anos? Ela já tinha 2 anos já de uso? São 2 anos de uso. O que significa 2 anos? Eu passar um pouquinho para cá. Calma. Depreciou tanto, hein? 2 anos de depreciação. Então, no nosso caso aqui, gente, ó, esses 2 aqui, ó, já eram. Por que já eram? Porque já depreciou. Aqui eu estou trabalhando com escuro. Aqui eu estou trabalhando com o futuro. Lembram? Futuro. Isso aqui já foi. Então, qual é o primeiro ano que eu vou colocar agora? Vou colocar o primeiro ano sem depreciar, que é o 19. Então, eu vou usar esse moço aqui. Da mesma forma que eu usei só esse moço aqui, porque eu estou só com o primeiro ano para elaborar. E vou preencher aqui, ó. Vou aproveitar as continhas aqui. Vou preencher agora diferente. Quanto que é a minha receita da máquina velha? 95 mil. Vou perguntar qualquer coisa, hein? Receita, 60. Então, menos o outro, 35. A depreciação aqui eu vou colocar quanto, hein? Vou colocar 11.400. Concorda? 11.400. Precisinho, chatinho aqui. Qual é o meu LAGIR? 23.200. Quanto que é o meu imposto de renda? 40%. Ok? Quanto que é o lucro depois do imposto de renda? 23.600 menos 9.440. Coloco a depreciação de novo, dá 11.400, dá 25.560. A máquina atual trará de caixa no primeiro ano, que é a previsão, 25.600. Ela já está em uso, mas desse tempo para cá é previsão. O que é incremental agora? O que é entrada de caixa incremental? É quanto a máquina nova traz a mais que a máquina velha. Quanto traz a mais? 32 menos 25. Ó. Aqui é a minha entrada de caixa incremental. Então, é isso que importa para você calcular a viabilidade. Então, quando você for calcular a viabilidade, o valor que entra na empresa no primeiro ano vai ser 7.240. E por que é 7? Porque é o quanto a máquina nova traz a mais que a máquina velha.
Porque desses 32.800, eu já tinha 25.560. Porque se eu não comprar essa máquina nova, eu não ia vender a máquina velha. Então, eu não saio do zero. Eu tenho que pegar a partir do que eu tenho, quanto eu vou aumentar. Deu para entender essa parte de cálculo de entrada de caixa? Pode explicar mais uma vez, professor, por gentileza? Posso. A máquina atual é a mesma fórmula de qualquer máquina para calcular a entrada de caixa. É a mesma, que é a mesma da máquina nova. O que muda na máquina atual? Muda na máquina atual que, diferentemente da máquina nova, que eu nem comprei ainda, a máquina atual já tem um tempo de uso. O que significa para nós, no nosso caso aqui, ter um tempo de uso? Já tem um tempo de depreciação. Então, 2 anos de uso, eu certamente depreciei o primeiro ano a 20% de 60, que dá 12. Depreciei o segundo ano a 32% de 60, que dá 19.200. A partir desse período, eu quero ver se compensa comprar essa máquina. Essa aqui, ó. Então, a gente ficaria assim, ó. Os tempos ficariam assim, ó. As séries ficariam assim. A partir deste período, é previsão, ó. O que passou, não importa mais. Como aqui nem existia, aqui está em branco. Importa da linha verde para frente, que é futuro. Então, a máquina atual depreciou 2 anos. Como aqui é entrada de caixa futura, eu vou colocar depreciação no primeiro ano que não foi ainda, que é o 19%. Porque esses dois já foram, quem que falta? 19%. Então, a depreciação dos 60 mil, a taxa do terceiro ano é 19%, que dá 11.400. Por isso que eu vou descontar 11.400 daqui, para chegar no agir, calcular 40% de 23, que é a taxa, dá 9. Aí eu desconto 23.600 menos 9.440, eu acho o lucro depois de imposto de renda, que é 14.160. E como eu estou encontrando a entrada de caixa e a depreciação não representa a saída de caixa, eu somo de volta para chegar no caixa oficial desse primeiro período, que é a previsão. Como eu ganharia, se eu fizesse essa troca, 7 mil a mais, eu posso pensar que eu não estou, pelo menos, não estou perdendo dinheiro. Teria que avaliar os outros anos, que nós não temos informações para isso. Mas, pelo menos, o primeiro ano, tudo bem, né? Eu não vou ter problema, porque eu tenho um incremento da máquina nova em comparação da máquina velha. Melhorou? Entendi agora, professor. Obrigado. Tá? Então, assim, por que isso para nós assim, não é tão relevante? É um trabalho braçal, né, gente? Ó, copia e cola, acabou. Qual que é o mais relevante para vocês aqui nessa parte, nessa fase? É a previsão. Isso aqui é uma coisa muito sensível para vocês pensarem, porque é a previsão. E a previsão, ela pode ser feita com muito critério, ou pode ser feita sem critério algum. E pode jogar muito dinheiro fora. Diga. Me tira uma dúvida. Por que aqui a gente não somou as duas porcentagens e para a gente analisar o investimento da máquina, a gente pode somar? Isso, boa pergunta. Vou explicar lá primeiro, tá? Lá, na IL. Aqui, ó. É Rayane. Hã? Não é Rayane? É Rayane, desculpa, eu não estou vendo você. Rayane. Deixa eu ver o exercício que a gente tinha feito agora. Não é isso aqui, né? Não. É o 11. Qual que eu fiz? Espera aí que eu já vou achar. Aqui. Não é isso aqui? Não é ainda.
Olha que loucura. Peraí. Aqui, ó. Quero mostrar para vocês. A diferença básica é a seguinte. Nesse aqui, Rayane, eu quero encontrar o valor contábil da máquina atual. O que é o valor contábil? É quanto você pagou menos o que já depreciou. Nesse caso, é 96 mil. Vamos pensar aqui, ó. Vou botar para nós lá. Se eu estivesse calculando da máquina atual quanto depreciou, qual que é o valor contábil da máquina atual? Rayane? 2 anos de uso, qual o valor contábil da máquina atual? Pega o seu HP aí. O que é valor contábil mesmo? O valor que eu paguei, 60 mil, menos o que já depreciou. Quanto já depreciou? 12 e 19. Então, o valor contábil quanto é? 28. Como é que a gente fazia essa conta aqui? A gente fazia assim, ó. 60, eu pego o acumulado, que dá 52, não é isso? Ó, de passo a passo. Primeiro eu vou calcular quanto que dá isso aqui. Calcular quanto que dá isso aqui. E eu diminuo. Esse menos esse. Mesma coisa. Então, você acumula quando você quer encontrar quanto o bem atual já perdeu de valor ao longo do tempo e, por consequência, quanto ele vale hoje. Por isso que você acumula. Aqui, eu não quero calcular o valor contábil. Eu quero encontrar ano por ano, então os anos aqui são separados, quanto depreciou cada ano isoladamente. Eu quero encontrar as entradas de caixa daquele ano. Então, equivale a depreciação do período de previsão. Na máquina atual tem mais um detalhe. Quando você faz as entradas de caixa, os anos que já foram não são usados mais. Porque eu já usei para fazer essa conta aqui do valor contábil. Então, importa as depreciações que ainda não foram feitas. 19, 12, 12, 5. Deu para entender? Não explico de novo. Entendi sim, professor. Tá, então tranquilo. Não dá para saber se isso aqui é viável, obviamente, porque eu não tenho as outras informações, que seriam entradas de caixa de todos os anos, investimento inicial, taxas e assim por diante, tá? Para fechar esse exemplo aqui, esse é o tipo de exercício que a gente vai fazer menos. Por que vai fazer menos? Porque ele é muito mecânico, ok? Muito mecânico. Importa para mim vocês saberem duas coisas, que esse procedimento aqui precisa ser feito para você comparar as entradas de caixa, que são isso aqui, ó, ano por ano, com o que você vai investir, mas que no dia a dia isso não vai ser feito desta forma, passo a passo, Excel. Existem outras ferramentas que vocês usarão para fazer isso. E o último aspecto que você não pode deixar de pensar é que isso aqui precisa ter muito a ver com a própria empresa. Se um investimento de longo prazo, se for feito errado, pode acabar com o negócio. Então, qual é a razão de você comprar esse investimento? O que você quer? Qual o objetivo que a empresa tem? É compatível com a sua estratégia, com a sua missão, com a sua visão? Se não, faz sentido. Faz sentido uma escola, sei lá, de ensino médio, comprar 10 mesas de sinuca? Bilhar, sei lá? Faz ou não faz? Acho que não, né? Como é que vai jogar, criança jogar bilhar? Se fosse uma faculdade, tá tudo bem, mas sei lá. Acho que não faz sentido estratégico na realidade. Então, tudo que você faz depois disso não tem muita relevância. Tá? Então, se todo mundo entendeu, beleza, vou partir para outro. Mas essa aqui é a parte das entradas de caixa, tá?
Ó, 7.240 tem que dar. Achamos aqui o incremental. Olha. Tem mais um agora um pouquinho diferente, hein? Isso aqui é facinho, não é? Alguém viu o número? O que é o payback? Período de tempo para recuperar o que investiu, valor presente líquido, somatório do valor presente das entradas de caixa inicial e a taxa interna de retorno. O nome disso, taxa, é o percentual de retorno. Tá? Então, já acertamos. Quero pegar um de cálculo. A gente fez esse aqui, número 2 ou não? Ou já? Alguém lembra? Do meu Excel aqui. Tem que olhar aqui, professor. Agora. 8, 10. 8. Esse aqui? Acho que não, né? Acho que não. A2 na planilha 8. Dá uma olhada, professor. Planilha 8, garoto. Vê se Onde é que eu fiz agora, não é? Não, a que você fez agora eu não sei onde tá, não. Volta aí. Sobe um pouquinho. Cadê onde? Vê 7. Você foi contratado. Aqui, ó. Já fizemos esse. Paramos, acho que nesse aqui. Vou fazer o 4. 4. Vou copiar o 4 lá para fazer. Eu quero acabar essa parte hoje, gente, para semana que vem, aula que vem, trabalhar com mais uma matéria, hein? Então, vamos discutir bastante hoje para ver se tem alguma dúvida aí. Abriu uma pastinha aqui. Vou fazer o 4, hein? Feedback aqui. Professor, semana que vem é a última antes da prova? Prova dia 9, né? Se prova dia 9. Deixa eu ver aqui. Essa tem amanhã e tem a semana que vem inteira. A gente vai marcar A gente vai marcar. Não, tem mais 2 semanas ainda. Ó, tem a semana do dia 20, tem o dia 30. Não. É isso mesmo. Tem uma semana em um dia. O ruim, assim, para nós é que dia 7 é feriado, né? Que é bem a terça-feira. A gente vai fazer a revisão dia 2. 2 você tem uma revisão e dia 7 é folga. É feriado. Vamos lá. Esse aqui é bem cabeludo, hein? Difícil, um pouquinho chatinho. Ó. Quero comprar uma máquina nova. Para mim. Para a empresa. Aí tem as entradas de caixa. Ó. 8, 5, 3. Custo 15%. Quanto eu preciso pagar no máximo para aceitar a máquina, que é ter um VPL igual a 0? Eu quero saber quanto que eu preciso investir para que as minhas entradas de caixa somadas e descontadas sejam iguais ao investimento. Dá para calcular isso? Pense em 10 minutos. São 8h10. Vou tirar o professor para atrapalhar. 8h10. Eu volto. 8h10 eu volto.
Professor, tá sem áudio ou é só no meu? Tava sem áudio, tá só fazendo agora. Só tava resolvendo para vocês. Agora tá com áudio. Vou explicar, posso explicar? Isso aqui é o seguinte, gente, isso aqui é mais um exercício. Qual que é a forma do VPL aí mesmo, professor? Eu esqueci. Peraí. VPL aqui, ó. Só vou colocar VPL aqui. Vou de novo, tá? Ó, mas eu explico tudo de novo, só para explicar o VPL aqui. Mais VPL é igual, tanto faz. VPL, a parênteses. Tem a taxa, que você pode ou escrever ou colocar onde ela está. Ponto e vírgula. Aí os valores das entradas de caixa, a série completa. Então, do primeiro, você puxa até o último. Fecha o parênteses. Mais o ILI que está negativo, né? Então, mais fica menos. Mais, menos. Aqui. Esse fechou. Entendeu? Deixa em cima aí só um pouquinho, professor. Deixa. Professor, se repete que eu perdi ali. Vou explicar de novo. Estou explicando a forma aqui primeiro, mas eu vou fazer passo a passo. Mais uma vez a fórmula. Vou fazer aqui embaixo. Estou copiando, pode copiar. Vou fazer mais uma vez. Para fazer o VPL no Excel, eu tenho que preparar a série dessa forma aqui. Ó. O ano 0, que é o investimento, ele fica negativo para dizer que está saindo dinheiro do caixa. E os outros anos, eles são positivos, que entram dinheiro no seu caixa. Tá? Depois eu vou fazer a conta com a fórmula do VPL. Que fórmula que é essa? É assim, ó. Vou colocar de novo aqui, mas vou fazer de novo. Mais ou igual ao VPL, tanto faz, abre parênteses, aí ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Primeiro você vai colocar a taxa. Ou você digita aqui mesmo, ou como eu coloquei numa célula, eu vou colocar a célula. Tanto faz. Ponto e vírgula. Agora são os valores. Como é que você colocaria passo a passo? Valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, 3. Ó. Como eu estou no Excel, posso puxar, ó, primeiro ao último. O Excel já vai entender que é esse intervalo aqui, do primeiro, 2 pontos, o último. Na primeira célula, 2 pontos, a última. Fecha parênteses. Então, esse parênteses aqui, pessoal, ele já está colocando as entradas de caixa em valor presente a 15%. Vou fazer mais agora o meu investimento inicial, que está menos. Mais, menos, fica menos, 12. Aí vai dar 0. Era para dar 0 mesmo? Era, porque é o que ele perguntou para mim. Então, a primeira pergunta é a seguinte: alguma dúvida da fórmula do VPL? VPL não, professor. Ah, beleza. Quem esquecer também, a hora que você entrar em inserir função aqui no Excel, ele também te explica mais passo a passo ainda. A tier 15, né, professor? 15%? Eu não fiz a TIR fazer aqui. Não, mas não é a taxa que zero o VPL? Essa taxa está Ele zero. perguntou o valor máximo que poderá ser pago. Então, não é a TIR. Porque a TIR você não paga. Eu vou calcular a TIR aqui, ó. Não, eu digo assim, para esse valor aí, a tier 15, não é? Não sei, vamos ver agora. Que ela está zerando no VPL? Ah, sim. Ah, entendi que você... Ó, você foi fundo agora, hein, Pedro? Não me deixou orgulhoso até. Você nem calculou, né? Você foi de cabeça, danado. Eu olhei... Tudo bom. É isso mesmo, eu não tinha me atentado. A TIR 0 VPL. Então, se o VPL é 0, a TIR é o próprio custo. Tá? Mas o que ele está perguntando antes de calcular a TIR? Ele está perguntando o seguinte: qual é o valor máximo que eu posso pagar
para que eu ainda possa aceitar o projeto, para que ele ainda seja viável. O que é o máximo? É o que zera o VPL. Porque se eu pegar um valor a mais que 12, que esse 12.709,79, vai dar negativo. Se eu colocar 12.710 aqui, só para fazer um teste, 12.710, ó, menos 12.710, vai ficar negativo. Então, a taxa máxima é essa aqui. Como é que eu achei essa taxa máxima? Eu achei assim. É que é negativo lá, não é, professor? Acho que por isso está aparecendo isso aí. É negativo. Não é verdade. Vocês estão ferozes hoje, hein? Ô, cabra inteligentes. Bem, o que eu achei aqui, gente? Ó? Eu simplesmente calculei o valor presente das entradas de caixa. Trouxe o valor presente. Ou seja, só trouxe, ó, 8.000, descontei um período, 15%, dá 6. 5 dá 3. 3 dá 1.900. Somo. Então, o valor que eu vou ganhar em valores de hoje é 12.709,79. Para o VPL dar zero, eu tenho que investir no máximo isso aqui. Se eu investisse 12.708, já vai dar positivo. Ok? Essa é a resposta desse exercício aqui, 4. A fórmula desse 6.956 e 52, professor, quando você faz, é menos VPL? Não, eu faço VP. Aqui é só o valor presente. Então é assim, ó. Para você conseguir copiar e colar, eu monto essa série aqui, ó. Eu monto, em todas as linhas eu coloco a taxa, que é a mesma, eu coloco o período, 1, 2, 3, 4, 10 e assim por diante. Então é menos VP para ficar positivo, é só o valor presente. A parênteses, aí ó, vou colocar a primeira taxa, como eu vou puxar, eu vou colocar a célula, taxa, ponto e vírgula, período, que é o primeiro período, ponto e vírgula. Esse pagamento sempre é zero, porque eu não pago nada no meio do primeiro período, só pago no final, ponto e vírgula, e o valor futuro, que é o 8. Fecha, enter. 6. Aí eu puxo para os demais itens, que a fórmula vai entender que o que está mudando aqui é 1, 2, 3, que é o período. Mudando o período, você tem um desconto maior ou menor. Se eu colocasse 3 aqui, ó, ia ficar a mesma coisa aqui o de baixo. Tá? Aí. 12 aqui, 12 aqui, VPL dá zero. Que é o que eu encontrei aqui, ó. Fácil, né? Mas para que um exercício como esse, como que ele poderia aparecer na realidade, hein? Alguém sabe? Como que um exercício como esse poderia aparecer num caso concreto? Hora de um financiamento, professor? Ou de investimento. Então, por exemplo, mesmo esquema. Vou comprar um equipamento para minha empresa. Não sei quanto custa ainda. Mas como eu já tenho o equipamento atual, eu posso fazer uma previsão do equipamento novo. Então, olha, esse equipamento novo, ele vai trazer para mim X mil reais em 3 ou 4 anos. Logo, o valor que eu posso pagar nesse equipamento novo não pode ser menor, não pode ser maior do que o ganho que eu tenho, ou terei. E se for maior, não compensa, vou perder dinheiro. Então, essa é a conta que eu faço. Quando a empresa vai no banco fazer uma solicitação de empréstimo para comprar equipamento, eles fazem esse tipo de avaliação?
Eles fazem, e aí, na realidade, esse empréstimo, ele vai impactar aqui, ó, Fernando, no seu CMPC. Porque se eu vou no banco e faço um novo empréstimo, pode mudar o CMPC da empresa. Porque eu posso usar um passivo, um financiamento muito mais caro, e aquele CMPC que é um custo médio, ele pode ser alterado. Eu nunca faço, o ideal é você não fazer uma avaliação de investimentos usando exclusivamente a fonte de capital que você vai usar para trabalhar. Então, assim, se eu vou fazer empréstimo para comprar essa máquina, eu não posso comparar a TIR dessa máquina com o valor do empréstimo do banco sozinho, porque a empresa usa vários recursos ao mesmo tempo. Então, sempre devo calcular pelo custo médio. Mas se eu faço um novo empréstimo, pode mudar o meu custo médio. Eu tenho que recalcular o custo médio com base nesse novo empréstimo para fazer essa conta, ou pode ser o VPL direto, ou pode ser o VPL passo a passo. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês façam o resto. Ó, porque eu quero fechar o nosso conteúdo quarta-feira. Vai ser até TIR e os gráficos de VPL TIR. Por exemplo, aqui. Qual é o melhor projeto? Projeto P de pato ou Q de queijo? Alguém se arrisca? Pergunta de novo, prof. Qual é o melhor projeto pelo gráfico? Projeto P de pato ou Q de queijo? Depende da taxa, né, professor? Depende da taxa, isso mesmo. Quando que o projeto pato é melhor? Para todas as taxas menores que T0. Se eu rebato aqui, ó, o gráfico de VPL é aqui, a linha do P está sempre mais alta que a linha do Q. Se a minha taxa for exatamente T0, os dois VPLs são iguais, porque é bem a linha de interseção. Para qualquer taxa acima de T0, o projeto Q vai ser mais viável. Por exemplo, se eu pego uma taxa entre T0 e T1, o Q tem um VPL mais alto, logo ele é melhor. Se eu pego T1, o pato vai ficar com VPL 0 e o Q ainda positivo. E se eu pego essa taxa que não tem número aqui, fosse T2, o P de pato já tem VPL inviável, negativo, e o Q de queijo, 0. Então, eu quero trabalhar com vocês muito bem esses gráficos aqui para ver qual que é melhor, qual que é o pior, e como é que você se sai se tivesse que escolher dessa parada aqui, tá? A gente vai discutir isso, tirar dúvidas de vocês nos exercícios, e na semana que vem ver se tem que fazer mais algum polimento no estudo de vocês. Se sim, a gente faz, se não, partimos para frente. Tudo bem? Do que nós fizemos hoje, alguém tem alguma pergunta nessa parte de VPL, TIR? Tudo tranquilo? Quando é que essa aula vai para o YouTube, professor? Hã? Quando que essa aula vai para o YouTube? Vai daí amanhã cedo. Amanhã tem Ok, almoço. obrigado. Tem almoço. Hoje eu coloquei acho que 2 lá, ou uma. E o almoço está lá. Gente, então dê uma estudadinha aí no material de vocês. Eu já mandei uma apostila para vocês estudarem quem não quiser usar o livro. Tentem resolver esses exercícios aí, que eu mandei para vocês. Para a gente tentar fazer pelo menos mais um ou dois daqueles mais grandes, não mais grande não, dos mais difíceis.
não difíceis, dos mais reais, como se fosse um caso concreto, assim, de alguém vai discutir um investimento, tá? Qualquer dúvida, eu estou na área aí. Quem conseguir fazer a CPA da avaliação institucional é bom para discutir o que vocês estão achando, pontos positivos, negativos. Sempre é bom responder, tá? Está no ambiente de vocês. Beleza? Qualquer problema, eu estou na área aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Valeu. Fala, professor. Tchau, professor. Falou, professor. Até mais. Até mais. Boa noite, professor.